Júnior vai me dando um feedback. Como é que tá a visualização aí pra vocês? Tá muito ruim no papel dessa cor? Tá boa? Tá. O Júnior disse que tá ok, então vamos tocar. Eu tenho aqui o ponto de encontro, ó, da minha cava. Vou mexer aqui porque eu acho... Isso, agora eu vou trazer vocês pra cá. Esse aqui é o ponto de encontro da minha cava, ó. Esse aqui. Eu tenho aqui 19 centímetros de altura, que foi metade do meu braço mais 4. E tracei uma linha horizontal, porque ela vai ser base para desenhar a curva da minha cava. Como é que eu faço essa curva da cava? Padrão. Eu tenho aqui uma linha de 19 centímetros. Eu vou dividi-la, pode ser só por alto, não precisa ser matematicamente certinha, mas quem quiser pode fazer. Eu divido esse espaço aqui em três partes parecidas. Vai dar mais ou menos 6 e pouco cada uma. Tá? Não ficou muito bem aqui, mas, ó. Eu dividi a minha linha em 3 partes, certo? Então, ok. O que eu preciso fazer? Lembrando que nós estamos trabalhando com a parte da frente, tá? A modelagem das costas vai ter alguma diferença. Nesse primeiro pontinho aqui em cima, ó, do ombro para baixo, o primeiro 1/3 da cava, eu vou medir para dentro 1,5 centímetros. Ó, faço um pontinho aqui, ó, do ponto inicial para dentro, 1,5 centímetros, certo? Da linha verde para dentro, 1,5 centímetros. A última seção que eu dividi aqui, eu vou dividir novamente. Certo? Divido em 2 de novo. Esse ponto vai ser só uma referência. O que eu faço agora? Eu vou ligar os pontinhos. Eu preciso vir da ponta do meu ombro com uma pequena curva, passando pelo pontinho aqui, ó, que eu entrei, 1,5, voltando por aqui, passando nesse aqui e indo até aquele canto. Vamos fazer isso. Vou fazer a mão livre para vocês verem que é possível. Claro que com lápis é melhor para vocês conseguirem ter mais domínio. Mas é possível fazer sem régua nenhuma, tá, gurias? Não se preocupem. Fazendo bem devagar. Pronto. Recapitulando. Eu tenho aqui a minha altura de cava que ficou 19 centímetros, dividi em 3 seções iguais, ou mais ou menos iguais. Do primeiro pontinho superior, eu entrei 1,5 centímetros. A última partezinha da minha divisão, eu dividi ao meio, porque é nela que vai passar a minha curva. Então, eu vim da ponta do ombro, passei em cima daquele pontinho e vim voltando, 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 passo sobre aquele pontinho e vou até o final. Tá pronta a minha cava. Dúvidas até aí? Me falem enquanto eu vou tomando uma aguinha. Deixa eu levantar aqui. Dúvidas, gurias? Me digam que vocês estão aí, eu não estou sozinha. Tá todo mundo quieto? E eu tô com calorão hoje, esquentou muito por aqui. Até aí, tudo ok? Como é que tá tudo certo? Como é que, de onde saem as medidas? Quais são as medidas? Tudo ok? Ah, eu tô vendo uns corações ali subindo, é porque tem gente aí. Tem gente acordada aí do outro lado. Obrigada. Até aqui tudo bem? Nossa frente tá quase pronta. Vamos descer de novo aqui? Tá ótimo, Mônica, obrigada. Eu vou descer aqui, porque agora a gente... Ah, deixa eu falar sobre o fechamento desse casaco, tá? Eu vou fazer o fechamento desse modelo com... Muito obrigada, Mônica. Eu vou fazer o fechamento desse modelo com botão de pressão, tá? Aquele botão que nós usamos nas bolsas, aquele de metal. Eu acho que é o botão 80, se não me engano. Eu vou usar aquele botão. Eu quero fazer um casaco bem estilo militar. E eu ainda não tenho tecido. Eu quero comprar uma sarja camuflada para fazer esse casaco, essa parca. E eu quero fazê-lo com botões de pressão, que eu acho que combina bastante. Tá? Então, assim, já que nós temos um fechamento com botão, a nossa frente aqui não tá pronta. Eu tenho aqui a medida, olhem bem. A medida que eu tenho aqui, que no caso é 28 centímetros, ela é do meio do meu corpo para a borda, certo? Se eu tenho um fechamento, eu preciso ter uma sobreposição de tecido aqui na frente. Então, eu preciso
estender essa frente, aumentar essa frente para me dar aquela vira do abotoamento, tá? A cava tá grande demais? Não, não tá grande não, você vai ver que vai fechar. A frente é essa mesmo, vai fechar, pode ter certeza. Vou baixar aqui novamente, para vocês verem como é que nós vamos fazer a nossa... não sei se vocês conseguem perceber que aqui no meu retângulo eu já reservei aqui 2 centímetros, ó, 2 centímetros, o meu retângulo termina aqui, e eu avancei aqui, ó, eu estendi para fora do retângulo mais 2 centímetros, que é o que eu vou reservar para a sobreposição, para o fechamento do casaco. O que que eu faço? Eu vou só estender a minha cava de forma reta, aqui. 2 centímetros, porque estou usando botões pequenos. Se vocês forem fazer um casaco com um botão maior, mais chamativo, coloquem 2,5, até 3. Mais do que isso não é necessário. Então, eu vou estender isso nos dois lados, tá, meninas? O meu traço, 2 centímetros para ter o abotoamento. Aqui. Nós vamos retomar nesse molde depois, nós não terminamos aqui, porque depois nós vamos falar de forro. E nós vamos retomar com esse mesmo molde aqui para falarmos de forro. Tá? Certo? Frente, ok? Por enquanto, nós vamos voltar nessa frente novamente depois, mas por hora, essas são as medidas aqui da frente. Agora, eu vou tirar essa primeira folha aqui, porque eu tenho todos os outros aqui por baixo. Deixa eu tirar a primeira aqui. Eu tenho agora as costas alinhadas aqui embaixo. Deixa eu só tirar vocês, sacudir um pouco. Pronto. Põe em algum lugar aqui bem retinho pra mim, só pra não amassar, tá? Temos aqui o nosso corte das costas, tá, meninas? Mesma forma, o retângulo base é o mesmo tamanho. Terão somente 2 diferenças nas medidas das costas, que é o decote e a cava. Isso vai ter diferença. Mas, no mais, nós vamos reproduzir as medidas que nós fizemos na frente. Vamos começar pelo afastamento do decote, tá? Afastamento do decote, eu vou marcar 6 centímetros. E para baixo, 8. 8 não, minto, ó, já ia fazer errado. Nas costas, o padrão é 2 centímetros. Ó, 2 centímetros. Do canto para baixo, 2 centímetros. É tudo que eu baixo do decote nas costas. Somente 2 centímetros. Certo? Vamos marcar nosso ombro novamente, 12 centímetros. Vamos baixar os 4 novamente. E vamos fazer o traçado auxiliar da nossa cava. Enquanto isso, vocês vão colocando aí, se tiver alguma questão, alguma dúvida. A altura da cava permanece a mesma coisa. Vamos fechar aqui o ombro. Aqui. E a nossa altura de cava permanece os 19 centímetros, certo? Ela só vai mudar um pouquinho agora, na curva. Aqui, faço a minha linha auxiliar novamente. E vamos lá. Da mesma forma que nós fizemos, vou marcar 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos aqui. E o último ao meio de novo, certo? Dessa vez, vejam bem. Vocês lembram que na frente eu entrei 1,5 centímetros, certo? Nas costas, essa medida vai reduzir muito. Ela vai virar somente meio centímetro. Meio centímetro, só. A curva é bem levinha aqui, para não dizer que é quase nula. Por quê? Olhem bem. Se vocês olharem o nosso corpo, ó, a nossa frente, aqui o nosso tórax,
é bem menor, a distância entre o começo do braço é bem menor do que as nossas costas, né? As costas, propriamente, elas invadem, elas vêm aqui, ó. Então, essa curva traseira aqui, ela é bem mais suave, ela é quase nula, tá? Então, aqui, ó, dividi da mesma forma em 3 partes, e no primeiro ponto eu entrei meio centímetro. Essa curva será muito mais suave. Então, eu venho do canto do ombro, ó, venho aqui no terceiro e sigo aqui. Quase reto. Quase reto. Tá, gente? Vou fazer mais retinho aqui. Aqui. Assim, ficou mais bonitinho. Ó. A diferença é na parte de trás. Essa curva é quase nula e o meu decote vai descer somente 2 centímetros, tá? O resto permanece tudo igual. Ele desce reto 75 centímetros para baixo. Ok? Alguma coisa? Até agora? Eu disse que era fácil e vocês não vão se arrepender. Vocês vão conseguir fazer muito tranquilamente esse modelinho. É um modelo muito simples, tá, gurias? Vamos ao próximo, que é a manga. Muita gente tem medo de manga, mas não temam. A manga, depois que nós entendemos como ela é confeccionada, ela é muito tranquila de fazer, tá? E ela dá certinho aquela medida. Vou tirar novamente aqui. Certo, eu tenho aqui já... Só uma pergunta aqui, existe uma medida para a ligação da curva na horizontal? Quem perguntou foi a Clarice. Qual curva? Traz aqui de volta, deixa eu só confirmar com a Clarice se foi a pergunta que ela fez. Muito obrigada. Eu creio que a Clarice tenha perguntado sobre isso aqui, né? Essa ligação aqui? Aqui? Ah, você diz aqui? Não, não tem uma medida, tá? Não tem uma medida. O importante é o seguinte, Clarice, e para as meninas. Quando a nossa linha chegar aqui, ó, na lateral do casaco, ela precisa estar horizontal. Essa curva, ela não pode vir até aqui, ó. Ela tem que ficar o mais retinha possível. Então, você vai descendo. As réguas deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui uma régua de cava. Deixa eu baixar aqui para vocês e eu vou simular. Olha aqui, ó. Até falando que a Cibele questionou se não estava muito grande, ó. Olha a régua de cava aqui, ó. Essa régua de cava aqui, ela mostra que a nossa curva, ó, aqui ela viria da frente, ó. Eu tô com as costas do casaco aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela vem até aqui, ó. Mais ou menos no meio, ó. No meio dessa distância aqui, essa linha tem que tocar. A curva tem que terminar aqui. Certo, Clarice? Eu acho que foi isso que ela perguntou. Onde morria a minha curva aqui, certo? Tá passando um carro de som, gurias. Desculpem, mas vai dar uma... Vamos à manga, então. Deixa eu ver que eu acho que tem uma pergunta aqui. Ai, que bom, Edila, que bom. Ó, a nossa manga. Medidas para a manga. Como eu comentei com vocês, o meu braço é muito longo. A minha manga tem 65 centímetros, tá, gente? Então, assim, eu vou marcar um retângulo, tá? Com mais de 65, porque eu preciso ter uma barra nessa manga, tá? O meu retângulo tem 67 centímetros, que é... Como é que eu meço? Eu não falei pra vocês. Olha, viu como a gente esquece como tira a medida de braço? Falei que eu tinha braço de orangotango e não mostrei. Eu não consigo fazer a medida do meu braço sozinha, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Vamos ver, peraí, quero. Vem cá, só bota o dedinho aqui, meu amor. Ó, eu vou colocar
a fitinha no meu ossinho aqui, ele lembra o ossinho aqui em cima, ó? Dobro o braço, levo a fita junto até o meu ossinho do punho. O ossinho aqui, ó. Isso aqui é manga. 4,5 metros. 4,5 metros, viu que ele debocha de mim? 65 centímetros. Deu pra entender, gurias? Medida de braço sempre com o braço dobrado, tá? A gente mede assim, por isso que é ruim de tirar sozinha a medida, ó. Ele tá apoiando bem no ossinho do meu ombro, eu dobrei meu braço, sigo com a fita até o meu ossinho do punho aqui, ó. Essa é o tamanho da manga, tá? Aqui no meu caso, obrigada, mãe, deu 65 centímetros. A esses 65 centímetros, eu acrescento 2, que é para fazer a barra da manga, tá? Então, o meu retângulo vai ter 67 de comprimento. Tá, e qual é a largura da minha manga? Largura da manga, tá? Eu falei para vocês que a medida mais importante do nosso casaco aqui era o nosso braço, tá? O que acontece? Eu medi aqui 30 centímetros, tá? De largura de braço. A minha manga precisa ter um conforto no vestir, tá? Então, a minha largura... Boa tarde, Lucimar. A minha manga vai ter esses 30 centímetros mais a folga de vestibilidade, 4 centímetros, certo? Então, eu tenho, então, um retângulo de 67 por 34, tá? Relembrando, a minha manga, vou traçar um retângulo com a medida total do comprimento do braço e mais a largura do meu braço e a sua folga de vestibilidade que você definiu. No nosso caso aqui, a gente está usando 4 centímetros, tá? Vou mostrar na prática aqui para vocês. Ó, meu retângulo já está traçado, ó, 67 por 34. Dividi esse retângulo ao meio, porque essa manga vai ser desenhada aberta, tá? Então, eu divido meus 34 ao meio, eu tenho aqui 17 para cada lado, certo? Vocês viram que eu já tenho aqui previamente uma linha traçada que vocês não fazem ideia do que significa. O que significa essa linha? Essa linha aqui significa onde vai começar a cabeça da minha manga. Cabeça da manga é aquela parte responsável por dar o arredondamento e o caimento correto no ombro, tá? Isso também tem variação e tem padrão, tá, meninas? Se eu fosse fazer novamente uma blusinha fina de viscose, eu teria uma cabeça de manga mais baixa, tá? Porque é uma blusa delicada que não exige tanta coisa. Quanto mais pesada for a peça, mais alta será a cabeça da minha manga. Porque eu vou embeber tecido, né? O embeber tecido é aquela coisa da gente colocar uma coisa maior dentro de uma menor, sem franzir. Ah, o segredo tá aí. Isso se chama embeber o tecido. A minha manga vai ser maior que a minha cava, ligeiramente, porém ela não pode ter franzidos. A não ser que eu queira franzi-la de propósito, certo? Esse embeber é que dá o caimento ao casaco. Ele vem e cai certinho, assim. Tem perguntas, meu amor? Eu vi que tá subindo alguma coisa ali. Não. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o meu retângulo de 67 por 34, dividido ao meio, e tenho essa linha aqui para começar a cabeça da minha manga. Qual é a distância dessa linha? É a medida do meu ombro, tá? Mais 3 centímetros, que é o padrão para casaco, tá? Essa distância aqui, ó, do topo da manga para baixo, é a medida do ombro mais 3 centímetros. Então, eu vou ter aqui 15 centímetros. Lembra? O meu ombro, o tamanho do meu ombro é 12. Eu vou acrescentar 3 centímetros para dar um caimento bonito para minha manga. Esses 3 centímetros que eu vou ter que embeber depois na hora da costura, tá? A Kátia perguntou de novo aqui, como achar a medida da largura dos braços? Largura do braço, Kátia, é só essa parte aqui, ó. Essa circunferência aqui, ó. Nessa região do braço. Nessa região do braço aqui, ó, você vai marcar a largura do seu braço, de forma que não fique apertado e nem com folga muito grande, ó. Largura do braço é aqui. Ela que vai determinar o tamanho da cava, a altura da cava e também a largura da nossa manga. Então, como é que eu vou determinar onde é que começa a cabeça da minha manga? Exatamente, ó, tamanho do meu ombro mais 3 centímetros, certo? Aqui deu 15 centímetros, tracei.
Então, eu tenho essa cruz aqui no meio do meu retângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a canetinha verde para não confundir. Eu vou ligar os 3 pontos, tá, meninas? Ó, o centro com esse lado e a outra lateral para cá. Certo? Ó, eu tenho esse triângulo para trabalhar a cabeça da minha manga, certo? Até aí tudo bem? O que eu faço agora? Eu vou dividir novamente em 3 aqui, em 4, tá? Ó, essa linha verde aqui, eu vou dividir em 4, então, mais ou menos, tá? Ó, 4. Aqui e do outro lado também. A olho mesmo, se vocês tiverem mais necessidade, usem a calculadora, ó. Cada uma das linhas verdes, que é linha auxiliar, eu dividi em 4 pedacinhos, certo? Agora, nós vamos começar a traçar a parte arredondada da nossa manga. Começando sempre, vocês estão olhando espelhado aí, gurias, tá? Mas quando vocês estiverem desenhando o molde de vocês, da direita eu vou fazer o sentido horário, tá? Eu vou trabalhar no sentido horário. Então, começo esse primeiro pontinho aqui, tá? O primeiro ponto, tá dando para enxergar, meu amor? Tá. O primeiro ponto aqui, ó, eu vou entrar meio centímetro. Quando eu digo entrar, é da linha verde para dentro do desenho, certo? Eu entro aqui, meio centímetro. Faço um pontinho preto, certo? A Luciana perguntou, então se a pessoa tem 15 centímetros de ombro, será mais 3? Exato, exatamente. Esses 3 são sempre para embeber a manga, tá? Aqui, ó, no primeiro pontinho aqui da direita, eu entrei meio centímetro, certo? Nesse primeiro pontinho do outro lado do extremo, eu vou sair eu vou entrar 1 centímetro também. Desculpe, entrar 1 centímetro. Aqui eu entrei só meio, aqui eu entrei 1, certo? Do verde para dentro 1 e aqui do verde para dentro meio. Vocês vão entender que a medida é crescente. Aqui no meio eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar só nesse pontinho aqui. Nesse aqui eu vou sair 1,5. Tá? Aqui eu faço a volta e saio 2 centímetros. Vocês viram como as medidas são crescentes, tá? Então, ó, recapitulando. Começando no sentido horário, tá? Aqui eu entrei meio centímetro para dentro do desenho. Fiz essa volta aqui, ó, e entrei 1 centímetro para dentro do desenho. Vim para cá e saí 1,5 centímetro. E desse outro lado eu saí 2 centímetros. É sempre de meio e meio, tá? Meio, 1, 1,5, 2. O que eu vou fazer agora? Pode ser a mão livre ou pode ser usando as réguas, a régua francesa também, tá, meninas? Mas eu vou fazer sempre tentando tocar nesse meio aqui, tá? Começo a minha curva aqui, ó. Bem devagar. Então, o importante é que eu respeite o pontinho, ó. Cheguei no primeiro ponto. Agora, essa curva, ela vai fazer o movimento contrário, tá? Ela vai passar bem aqui. Eu vou tentar passar nesse, mas não é obrigatório, tá? Se não passar bem em cima, não vai comprometer. Agora, eu venho, ó, venho assim. Certo? Ó. Vou até o topo. De forma arredondada, tá? Metade do caminho eu já percorri. Daqui, eu vou até aquele outro pontinho, que tá a 2 centímetros de distância da linha verde, ó. Cheguei no pontinho, agora a minha curva vai fazer aquela parte sinuosa para encontrar essa aqui. Ai, meu Deus, tô quebrando tudo. Vou levantar aqui para ficar mais fácil, ó, assim. Lembrem que eu disse que se não tocar na linha do meio, não tem problema. Certo? Tá dando para vocês enxergarem? É sutil a diferença, tá? Mas aqui, ó, meio centímetro e aqui 1 centímetro de distância. Aqui 1,5 e aqui 2. Ou seja, essa aqui, onde a cava aqui é maior, onde eu entrei mais, é a frente da manga.
No molde é importante vocês marcarem, tá? Aqui é a parte das costas, tá? A frente da manga, ela vai entrar mais, como eu disse pra vocês, o nosso braço, ele vem mais pra cá, ó. Então, aqui, como vocês perceberam, nós cavamos mais, aqui a nossa cava, ela entrou mais, a nossa manga também vai fazer esse movimento, tá? Se nós olharmos um casaco, não sei se vocês vão conseguir perceber aqui, eu vou tentar, ó. Se nós colocarmos um casaco assim, ó, a gente vai ver que a manga dele, ela vem mais pra frente, tá? Ela se alinha mais pra frente. Aqui atrás a gente vê a costura, na frente a gente não vê. Ela fica levemente mais pra frente. E é esse movimento que dá, é essa diferença, tanto na cava quanto no desenho da manga, tá? Agora nós vamos trabalhar, o que o pessoal tá falando? Ai, tô me riscando todinho. O que o pessoal tá falando que eu não tô vendo?